certo? Na primeira questão, nós analisamos um algoritmo dado de ordenação crescente de insertion sort. Calculamos que o código tem um tamanho executável de 248 bytes, né? São 62 instruções, cada uma com 4 bytes. A memória de dados do lado foi de 140 bytes, um vetor de 120 bytes, mais a pilha de 20 bytes, sendo um total de memória de 388 bytes. Usando a calculadora de instruções do próprio RARS, nós encontramos 6.966 instruções. E aqui embaixo temos os tipos de cada uma delas. Na segunda parte, fizemos algumas alterações no código e implementamos um bubble sort que faz crescer, que ordena de forma decrescente. Nós tivemos um aumento significativo de instruções e no tempo de execução do programa, certo? Na parte 2 da primeira questão ainda, nós fizemos duas equações. Uma para o melhor caso possível e uma para o melhor caso possível e uma para o pior caso possível deste mesmo algoritmo de sorte que foi nos fornecido. O melhor caso é o caso onde o vetor ele já está ordenado e o pior caso é o caso em que o vetor está decrescente, né? Ele está ao contrário e ele tem que organizar tudo de novo. Certo. No melhor caso, ele não passa pelo swap nenhuma vez e temos apenas a comparação, né? Que são 8 instruções por cada elemento do vetor, tendo 30, e um loop por elemento do vetor, que são 5 instruções. Então, depois nós temos a dada função T0n, T0n, né, igual a 13n menos 8 mais uma constante, que são as instruções que já tem por padrão no próprio algoritmo. Trocando n e comparando com o número de instruções encontrado ao rodar o código, temos que o c, né, essa constante, é igual a menos 66, e agora nós podemos, né, e agora vamos ver o pior caso. No pior caso, temos 25 instruções por swap, isso ocorre n vezes n menos 1 dividido por 2 por elemento no vetor. Então, T1 de n vai ser igual a 25, este número, né, n vezes n menos 1 dividido por 2, mais uma constante. Fazendo essa conta, temos 12,5 vezes n ao quadrado menos 12,5 n mais c. Fazendo os cálculos e comparando com o valor obtido no S1, ou seja, no CSR do programa, né, quando a gente faz a contagem, nós conseguimos achar também o C de T1, que é menos 3.210. E agora nós podemos fazer a multiplicação, né, no final de cada uma dessas por 20 nanosegundos, que é o equivalente a 50 MHz. Então nós vamos ter T0 de 30 vai ser igual a 13 vezes 30 menos 66 vezes 20 nanosegundos, e isso vai nos dar 6.480 nanosegundos, que é mais ou menos 0,0065 milissegundos. TI, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos substituir o 30 nas equações, então temos 12,5 vezes 900, menos 12,5 vezes 30, menos 3.210 vezes 20 nanosegundos, e nós vamos ter um tempo aproximado de 153.300 nanosegundos, que é equivalente a 0,1533 nanosegundos. Né? E isso nos demonstra que encontramos um valor aproximado do que nós gostaríamos, porque o insertion sort, no melhor caso, ele tem O de n, ou seja, ele é linear, e no pior caso, ele tem n ao quadrado, e que bate com o que achamos aqui. No próximo item, da mesma forma, nós pegamos as equações já encontradas
e dessa vez nós substituímos em diversos casos de N. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Né? E em cada um dos casos vamos vamos plotando um gráfico e achamos este gráfico, que mais uma vez demonstra exatamente o que nós estávamos procurando. Enquanto o N0 se mantém linear, o NI ele cresce de forma quadrática. Meu nome é Rafael Henrique e eu vou falar um pouco sobre o compilador GCC. O compilador GCC ele passa uma linguagem de alto nível, que é o C, para uma linguagem de baixo nível, no nosso caso, o assembly. O compilador ele serve para você realmente conseguir utilizar o seu código de uma maneira mais eficiente, mais fácil, mais visível, e você poder passar ele para uma linguagem mais próxima da máquina. No caso do que a gente fez no 2.1, era só você pegar o código que ele dava em C e passar ele para assembly. E a gente utilizou o Compiler Explorer, que facilita muito nossa vida, porque ele tem uma interface muito fácil de você entender, ele é muito simples. E aí você só pega o código, coloca lá, copia, e é isso, e sua vida está feliz. Ele permite também você escolher o nível da simplificação que você quer utilizar, se é O0, O3, OS, e realmente para você ter uma liberdade de utilizar seu código e tudo mais. No 2.2, ele exige que a gente pegue esse código que a gente transformou em C, de C para assembly, e a gente utilize na nossa máquina por meio do RARS. Essa utilização, para transformar no RARS, você precisa principalmente entender quais são as diferenças de indentação e quais são as diferenças da maneira que o processador age. Porque como o RARS é um processador simulado, ele funciona de uma maneira diferente de um processador real. E no caso dele, ele transforma para um processador real, querendo ou não. E aí, para fazer essas transformações, são coisas até que bem simples, porque você só precisa conhecer mesmo e entender como que funciona as duas linguagens. As diferenças elas vão principalmente de coisas que são de entrada e saída. Então, tudo que você vai printar na tela, tudo que você recebe, geralmente tem umas diferenças que você tem que tomar cuidado. Algumas coisas como o call, o iCall para você poder devolver, o call para você poder realmente chamar. E aqui eu vou mostrar o código que a gente fez, que a gente adaptou. Aqui nós temos o código já resolvido, código já transformado para utilizar no RARS. E algumas diferenças, principalmente assim, batendo o olho, é que você precisa utilizar o data, você precisa utilizar o text para você realmente utilizar poder realmente utilizar o assembly e tudo mais. Tem algumas diferenças no meio, umas coisinhas bem chatinhas, mas principalmente o código ele vai estar aqui. Ele é um código que ele vai receber um vetor e ele vai retornar esse vetor ordenado. E aqui, se rodar, se eu compilar aqui, ele vai estar rodando. Aqui nós temos o vetor como ele estava. E aqui, o vetor ordenado aqui embaixo. Obrigado. Então, boa noite. Eu vou apresentar a análise comparativa do desempenho de um código em assembly escrito manualmente e um código ser compilado pelo GCC nos diferentes níveis de otimização. Como vocês podem ver, a gente comparou em 4 versões do mesmo algoritmo, o manual e as compiladas com as diretivas O0, O3 e OS.
Para avaliar cada uma delas, a gente mediu duas métricas principais, é o total de instruções executadas e o tamanho do código em bytes. Aqui está a tabela dos resultados. A versão sem otimização foi a mais lenta, com quase 11.000 instruções. A versão O3, otimizada para performance, foi a mais rápida, com 2.183 instruções, quase 80% de redução. E ela foi mais rápida até que o nosso código assembly manual, que executou em 3.000 instruções. Agora, olhando o tamanho do código em bytes, o código manual foi o campeão, com 243 bytes de tamanho de código, e a versão O3, apesar de ser mais rápida, ficou um pouquinho maior, com 280 bytes. Agora aqui a gente vai falar sobre o GCC e as otimizações presentes nele. A O0, que a gente viu que tem o pior resultado, é basicamente uma tradução de um código para assembly. Ela não otimiza nada, ela basicamente traduz linha por linha, código por código, e gera um código grande e lento. Na On e na O2 a gente já começa a ter otimizações reais. Elas removem o código inútil e reorganizam as instruções para que o processador trabalhe de forma mais eficiente. Agora na O3, que é 100% focada em performance, ela usa técnicas agressivas de otimização, reestrutura o código quase que completamente. E por fim a gente tem a OS, que ela é 100% focada em reduzir o tamanho do código e não na velocidade. Ela utiliza, no entanto, ela utiliza basicamente todas as otimizações que a O2 também utiliza. Na etapa 3, foi solicitado que implementássemos a transformada discreta de Fourier, utilizando-se do assembly de RISC-V no programa RAS. Para que isso fosse possível, foram feitos alguns submódulos, por exemplo, o módulo de seno e de cosseno, onde, dado o valor de entrada de θ, nós obtemos dois valores de saída, em EK0 e EK1, por exemplo. Com isso, com essas subetapas, é possível de implementar a DFT em nossa LINC, onde que, com o vetor de x amostras de entrada, nós obtemos um vetor de mesmo tamanho de saída. Dois vetores, no caso. Onde um representa a parte real e outro representa a parte imaginária de um número complexo. Em cima disso, o programa ele printa uma coluna à esquerda, em que temos os valores de entrada do vetor x. Então, nós temos o programa printa as n amostras, e na segunda coluna, o programa printa as n amostras após a aplicação da transformada discreta de Fourier nos valores originais. Então, nós temos a aplicação dos vetores de saída da DFT sendo printados em forma de números complexos. O programa ele foi testado em 4 casos de teste. O primeiro sinal, que é um sinal de impulso unitário, então ele assume valor igual a 1 para n igual a 0. Um sinal 2 de cosseno, então o vetor xn de entrada é a amostragem de um sinal de cosseno com determinado período. O sinal 3, que é de um seno, que aí portanto, a mesma coisa que o sinal do cosseno, é a amostragem de um sinal sênico. E o sinal 4, que é um pulso retangular, que assume valor igual a 1 para n igual a 0 até n igual a 4. Para começar a explicar a implementação do procedimento de seno e cosseno, o procedimento em si, como macro, implementado como macro, começa com a adaptação do ângulo recebido de entrada, né, ali como θ, para ele ficar sempre entre 90 e menos 90 graus, facilitando assim e permitindo a aplicação do ângulo na série de Taylor, tanto para o seno quanto para o cosseno. Além disso, essa implementação envolve, que nem aqui mostrado dentro do loop do seno, a execução de outros dois macros, que no caso foi escolhido fazer a implementação como macros, de um fatorial e um exponencial, que são encontrados logo acima no código, em que aqui temos o macro do fatorial, que inclui o seu loop de execução e a sua saída, e logo
acima nós temos o macro do exponencial, que, assim como o macro do fatorial, também tem o seu loop de execução, o seu caso zero, e que é a diferença em relação ao fatorial, e a sua saída de procedimento. Descendo, novamente, nós temos, então, os loops em si do seno, que faz a aplicação da série de Taylor de forma matemática com o Assembly RISC-V, e logo abaixo nós temos o loop do cosseno, que faz o mesmo procedimento, mas agora considerando os valores para encontrarmos o valor do cosseno. Para possibilitar todo o processo de DFT no programa, é necessário definir tanto o input, que nós iremos trabalhar, tanto também com os vetores que irão armazenar a saída. Esses são definidos, por exemplo, n, definindo o número de amostras que nós receberemos para tratar. Nós teremos o input em si, que seria o referente a x, nesse caso, 8 floats, que nós vamos receber. E também aqui nós teremos as duas variáveis que irão receber esses valores transformados, que seriam x real e x imaginário. Agora nós temos, a partir daí, vamos direto para o início do programa em si. Partindo só de um armazenamento de 4 casas para SP, para questão de retorno, coisas assim. Mas o programa necessariamente começa a partir do GEL da FT, que nós vamos para o procedimento principal, que seria esse. A partir daqui nós temos uma breve definição de loop, de parâmetros para um for, por exemplo. E a partir daqui nós temos dois loops. Nós temos o calup. Calup seria a passagem pelas amostras do vetor de entrada, e n representaria o somatório de n posições que vão ser somadas para serem posteriormente armazenadas em uma certa casa do vetor, a partir de K. Com o n que a gente tem, a gente vai ter todo o processo, porque como é representado no DFT, nós temos Euler elevado a 2πkn, dividido por n, que seria o número de posições. Essa divisão que eu disse, de 2πkn dividido por n maior, seria representada por essa parte. Como no Assembly nós não temos a implementação de uma exponencial de números imaginários por ele, a gente faria a representação pela identidade de Euler, que a partir daí a gente usaria justamente o seno e o cosseno, que tomaria todo esse valor de entrada que a gente acabou de calcular aqui em cima. Calculando seno e cosseno, a gente multiplica os dois valores de saída por x de n, e dado pela identidade de Euler, a gente teria um valor de Euler elevado a menos j θ. E esse menos representaria na identidade, seria cosseno do valor que a gente implementou, menos o seno do valor que a gente implementou. Tanto que aqui representaria o menos seno, aqui representaria o mais cosseno, onde essa parte representa, no caso, o carregamento do somatório, onde os valores vão ser somados, para que no final desse for, a gente vai ter efetivamente o arredondamento dos valores para duas casas, para ser palatável, de uma certa forma, os valores serem impressos. E aqui no final a gente tem necessariamente o storyboard, tanto nesse daqui, que carregaria a parte real do cosseno, e esse aqui que carregaria a parte imaginária. Dado isso, a gente tem A1 incrementado em 1. A1 representaria necessariamente a posição K do vetor. E a partir daí voltaria novamente no início de loop, voltando para o N loop, e assim preenchendo todo o vetor, respeitando essa somatória de cada iteração. Perfeito. Finalizamos? Então só fala do print ainda, só print.
Por final, nós ainda temos. Por final, depois de todo o cálculo e preenchimento dos vetores, que já vai acontecer em DFT, a gente tem o retorno da função, com também, com também recuperando RA, e a gente volta para a função main, que seria ali o procedimento principal. E a partir disso, a gente seguiria para já o show. O procedimento show representaria em si o print de todo o vetor que a gente trabalhou. Indo para o procedimento show, a gente tem toda a definição aqui de parâmetros, onde necessariamente a primeira linha a gente definiria x de i igual a x de i, x de k, e implementaria todas as casas de inputs e outputs verticalmente. Como de exemplo, com o input já demonstrado anteriormente, executando a função, a gente vai ter o seguinte output, com a primeira linha xn, xn, x de k, e em seguida, verticalmente, a gente tem os inputs e a gente tem as saídas também do número complexo, com a parte real e a parte imaginária. Para os valores que foram dados de entrada dos vetores, nós obtemos alguns resultados específicos. Por exemplo, no primeiro sinal de imposto unitário, a gente tem uma saída constante, desde k igual a 0 até k igual a 7, que é de valor 1. Já no segundo sinal de cosseno, nós obtemos resposta de valor de k de 0 apenas em k igual a 1 e k igual a 7, apresentando o valor 4. O que também acontece no seno. Porém, isso acontece no campo dos números imaginários. Também k igual a 1 e k igual a 7. E por último, no sinal de cosseno retangular, nós obtemos, para esse exemplo, a partir de k igual a 4, os vetores seguintes são uma representação conjugada dos vetores anteriores que estavam postos. Certo? Isso. E após a aplicação desses casos de teste inicial, nós aplicamos vetores de tamanhos diferentes, partindo de um vetor de n igual a 8, e sempre com um acréscimo de 4 amostras a cada vetor novo testado. Todos eles começaram com os 3 primeiros casos valendo 1 e os valores seguintes sendo iguais a 0. Para a execução da DFT em cima desses vetores, nós fizemos a medida do tempo de execução dos procedimentos para cada um e o número de instruções executados a partir da chamada da DFT. E em cima desses valores, nós fizemos o cálculo da frequência do processador do HARS para cada uma das execuções. Esses valores, então, foram levados para um gráfico de N em função do tempo de execução, em que nós podemos ver que a relação entre o número de amostras no vetor e o tempo de execução do código não tem uma relação linear, eles têm uma relação quadrática, o que faz sentido, porque o nosso código ele tem a concatenação de 2 loops. É um loop que chama outro loop. Então, isso leva a ordem de execução do nosso programa para n ao quadrado, de forma quadrática. Assim, terminamos a apresentação dos resultados do nosso laboratório 1. Agradecemos a atenção e até a próxima.